Quando Deus nos chama, só há uma resposta. A liturgia do segundo domingo do tempo comum, ano B, nos convida a refletir sobre o chamado de Deus feito a cada um de nós e a resposta por ele esperada, a fim de que participemos da realização de seu projeto de amor, vida plena e feliz para toda a humanidade. O chamado de Deus é dom e graça e deve encontrar em nós uma resposta livre e incondicional quando dada por amor. Na passagem do livro de Samuel, Deus chamou Samuel e ele não o reconheceu. Demorou um pouco para perceber que era Deus que o convidava. Porém, tão logo percebeu, ele respondeu: "Fala, que teu servo te escuta." Quantas vezes Deus nos chama e deixamos passar despercebido porque não o reconhecemos ou ignoramos o seu convite? Os motivos são muitos. Alegamos falta de tempo ou que é complicado demais, que não somos capazes, que talvez um dia. Qual é a tua resposta quando chamado para a participação de uma pastoral? Qual é a tua resposta aos apelos e convites de Deus a cada instante em tua vida? Quando Deus escolhe alguém, é Ele quem o torna capaz. Como se diz, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Não devemos desperdiçar o chamado de Deus. Devemos experimentar quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade. A atitude de Samuel é profundamente inspiradora para todos nós. Deus não desistiu de Samuel quando o chamou, e ele não reconheceu a sua voz. Assim é conosco. Deus nunca desiste de nós. Não importa se não o reconhecemos ou simplesmente o ignoramos. Ele estará esperando o nosso sim, como fez com Samuel, e fará coisas grandiosas em nossa vida. Na passagem da segunda leitura, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, nos convida a viver de forma coerente com o chamado que Deus nos faz. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Portanto, não é para a imoralidade. Deus, no seu projeto, traça um plano de vida para seus filhos, diferente dos pensamentos do mundo que são voltados para o pecado. Deus quer que usemos nosso corpo de maneira certa, de maneira livre. Liberdade não é sinônimo de libertinagem. A libertinagem é o uso da liberdade sem o bom senso, transformando-a em um meio de prejudicar a si próprio e aos outros. É, portanto, a escravidão de si mesmo, dos próprios desejos e devaneios. Todo ser humano é livre pelo consentimento de Deus. Quando deixamos de ser livres, passamos a ser escravos de nossas vontades, do nosso corpo, da nossa fragilidade. O evangelista São João, no capítulo 1, versículos 35 ao 42, narra os primeiros encontros de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava passando e eles o seguiram, e logo depois perguntaram: "Onde moras?" E Jesus responde: "Vinde e vede." E os discípulos permaneceram com ele. Permanecer com Jesus é conhecer a Deus, saber onde Ele mora, aprofundando uma relação de amizade, proximidade e intimidade que muda a vida e toda a vida. Permanecer com Jesus
é escutar a sua palavra e meditá-la, é rezar com ele e seguir seus ensinamentos. Muitas pessoas procuram a Deus na hora do sofrimento, ou pior, às vezes mantêm uma relação de troca, como se fosse um contrato comercial. Vou fazer esse sacrifício para que Deus me conceda determinada graça. Permanecer com Jesus é aprender com Ele a fazer a vontade do Pai com prazer e alegria. Aquele que conhece Jesus não é egoísta. Permanece com Ele e conduz o seu irmão a Ele, para que permaneça também em sua presença, como fez André. Jesus fixa os olhos em Pedro e diz: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. O olhar de Jesus, olhar marcante, que penetrou a alma de Pedro, levando-o aos poucos a reconhecer na humanidade de Jesus o ocultamento de sua divindade, na divindade de Jesus, a sua mais bela e profunda humanidade. Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Reflitamos. Jesus fixa o olhar em cada um de nós e nos chama. Qual é a nossa resposta? Só seremos verdadeiramente felizes se também fixarmos nosso olhar em Jesus e em sua cruz. Assim é o cristianismo. Carregar a cruz de cada dia com as suas renúncias, despojamentos, aberturas, até que um dia sejamos merecedores da glória dos céus. Ouçamos o chamado de Deus, que nos chama pelo nome, como fez com Samuel e tantos outros, para uma missão sagrada de anunciar e testemunhar Jesus e sua divina luz, que não conhece ocaso, porque é sempre tempo de fazer a luz de Deus brilhar em todos os momentos e em todos os lugares. Respondamos prontamente ao chamado de Jesus: vinde e vede. Vamos ao seu encontro e que este transforme e marque todo o nosso viver, pois nada será como antes para quem fez o verdadeiro encontro com o Senhor, o mais belo e desejado de todos os encontros, que nos traz a felicidade e a vida plena tão desejada. Quando Deus nos chama, só há uma resposta: